E aí, meninada do oitavo ano, como que estão? Muito bem. Estamos aqui juntos mais uma vez aqui para falar sobre as nossas séries de correções aqui das atividades que foi deixado para antes do recesso nosso, né? Então, nós vamos aí dar continuidade para esse processo aí de correção. E aí eu preciso de ajuda de vocês aí e conto com o apoio ilusitado de vocês aí, como sempre, tá? Eu vou aqui aumentar nossa telinha aqui, para que a gente entenda. Eu já coloquei aqui no livro, na parte da que tem as respostas já, para que vocês já comecem a acompanhar. Muito especificamente aí na página 58. Acho que a última página que nós corrigimos foi a página 57. Então, nós vamos já para a página 58. E aí eu só quero chegar nesse exercício aqui, que eu acho ele bem bacaninha e diferente para falar sobre um pouquinho sobre ele, né? PUC do Rio de Janeiro. Você viu que ele tem um palavrão feio aí, né, meninos e meninas? Tem uma raiz de -3 ao quadrado, mais -1 à sexta potência. Então tem um negócio bem feio aí, né? Então, poxa, o que eu faço aqui? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos lá. Hum, vamos lá. Bom, gente, percebam aqui, né? Olha só, um dos erros mais comuns de acontecer. Eu poderia, por exemplo, se fosse para seguir a ordem, eu me daria vontade danada de cancelar aqui o meu índice da raiz, que é justamente 2, com esse 2 aqui. Aí ficaria só um -3 aqui fora e ele ficaria com negativo. E olha o que aconteceu aqui, raiz de 9 é 3 positivo no resultado. Olha aqui, que dá aqui. Então tem que tomar um certo cuidado com isso aqui. Aqui, -1 elevado na sexta potência, lembra quando nós falávamos que o que acontece quando a gente está aqui, a gente tem um expoente positivo e tem um número negativo, ele vai se tornar o quê? Um número positivo. Só que como eu tinha aqui um número aqui, vai virar mais com mais, vai virar mais. Ó. Olha ele aqui, ó. Tudo bem? E aí, seguindo a ideia, -1,2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então tá certo, né? E aí, aqui é o seguinte, olha que legal esse cara aqui, ó. E o quarto elevado na sexta potência de uma raiz cúbica. Então, o que foi feito aqui? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou, olha, o que pode ter sido feito aqui, ó. Ele pode simplesmente 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao cubo. Ou seja, eu fatorei esse cara aqui, que eu simplifico com esse, simplifico com esse, simplifico com esse. Simplesmente vai ficar 4 vezes 4, que é 4 vezes 4, é 16. Olha só o resultado aqui. É mais uma maneira de pensar, né? Para não precisar fazer esse cálculo tão grande aqui. Ó. E é isso, tá? Em vez de chegar no 4.096, acho que é mais rápido pensar dessa forma, de uma maneira mais fácil. Então, 3 mais 1, menos 1, mais 16, 19, resultado final. Tá aqui, né? Então, vamos pensar aqui. Vou ver como que eu faço aqui para fechar esse. Bom, agora vamos falar um pouco sobre raízes de números racionais aí, né? Nós falamos um pouquinho sobre esse cara. Às vezes vai dar um branquinho porque eu estou passando aqui na internet da mesma maneira, né? Vocês têm essa página no livro aí. Já estamos na página 59. Ele está explicando um pouco sobre as propriedades que em alguma determinada aula eu já falei sobre isso. Aqui, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver se ele não apaga. Onde que eu tenho uma borracha? Ah, tá. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai virar uma bagunça, né? A gente não consegue mais. Tá. Então vamos continuar aqui. Então tá aqui, ó. Você viu que ele tem uma raiz de 0,49, meninos, ó? Espera lá. Tem uma paradinha.
a raiz de 0,49, eu posso chamar esse 0,49 de 49 centésimos, lembra? Então, eu coloco esse cara dentro da raiz e eu ainda posso separar essas raízes, 49 dentro de uma raiz e o 100 como centésimo dentro de outra raiz. Eu encontro a raiz do 49, encontro a raiz do centésimo, olha só que bonitinho. Eu vou chegar lá no final, lá como 0,7 ao quadrado, e aí eu chego no 0,49 de novo. Ou seja, o resultado é 0,7. Tudo bem, gente? Isso aqui é só uma demonstração da aplicação do próprio radicando, tá? E aí, vamos ver aqui a primeiro exercício das atividades aqui, ó. Um quadrado tem área igual a 2,25 decímetros quadrados. Calcule a medida dos lados e o perímetro desse quadrado. Gente, só lembrando que isso é uma correção, eu parto de um pressuposto que vocês já fizeram, tá? Por isso que eu estou mostrando o resultado aqui. Então, é uma correção. Então, gente, vamos lá. Então, a medida dos lados aqui é 225 decímetros quadrados. Então, se ele já está me falando aqui quadrados, pessoas, então ó, eu já coloquei aqui dentro de uma raiz. Tudo bem? Então, da mesma forma que ele explicou lá em cima a propriedade, eu consegui colocar 2,25, então é 225 sobre 100. Mesma ideia, né? Então, eu tirei a raiz de 225, me deu 15, e a raiz de 100 deu 10. 15 sobre 10 dá 1,5. Olha que bacana. E aí ele quer calcule a medida dos lados desse perímetro, é um quadrado, o quadrado tem 4 lados, 4 vezes 1,5. 6, né? Fácil. Olha que exercício bonito para a prova, hein? Vamos lá. O exercício 2, dispensa comentário, que é fácil demais, né, pessoas? Raiz de 0,81, acho que nós já fizemos alguns exercícios desse 0,9. Aqui vai dar 5 sobre 14 avos. Eu estou desconfiado que nós fizemos essa correção ainda lá na escola, na lousa. Mas anotem aí, eu acho que isso aqui é mais para tomar a nota. A parte mais importante dessa correção, meus amiguinhos, é o quê? É perceber aqui as situações, problemas, as leituras sobre elas e a aplicação das propriedades, que essa, de fato, é a parte mais importante de tudo isso daí. Tudo bem, gente? Então, ó, responda as questões a seguir. O que a raiz quadrada da fração indica a área de cada quadrado colorido representa em relação à medida dos lados do quadrado ABCD? Então, qual é a resposta? A raiz quadrada da fração corresponde à área de cada quadrado colorido representa a medida dos lados respectivos de cada quadrado. O que ele está dizendo? Se a gente analisar esse terceiro exercício aqui, então a gente vai analisar o seguinte, ó, o quadro verde, ele é um nono. Então tá aqui, um nono. O roxo é 1/36 avos, é um pedacinho bem pequenininho. O vermelho é 4 nonos, é o maior aí, né? E o azul, que é o que é a pergunta dele aí, né? Que ele quer saber exatamente o que é aqui. Se a gente seguir aqui, eu tenho 2 retângulos, né? E aqui um retângulo com um pedacinho faltando. Então, por isso que ele escreveu essa ideia aqui, que o quadrado em relação das medidas dos lados do quadrado ABCD. Por quê ABCD? Porque eu tenho um quadrado... se a gente perceber, olha aqui meu mouse aqui, ó. Eu tenho um quadrado externo, sem se preocupar com a parte interna, se preocupando com a parte externa. Às vezes o enunciado dá toda a pista, tá? E a letra B ele fala o seguinte: qual a fração correspondente à medida dos lados dos lotes roxo, verde e vermelho em relação à medida dos lados do quadrado? Então, primeira coisa que eu preciso saber, vou pegar um item por item, o roxo. 1/36 avos, que está lá na descrição. Vai pegar, tirar a raiz desse cara. 1/36 é 1/6, tá lá. A raiz de 1 nono, 1/3, e a raiz do vermelho, que é 4 nonos, é 2/3. Tá fácil, 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 hein? Letra C. Qual é a fração correspondente à área do lote azul em relação à área do quadrado ABCD? Então, o que aconteceu aqui? Ele pegou aqui 1. Por que 1? Porque é um quadrado inteiro, essa parte externa. Menos aí essas partes que nós já temos aqui, que nós não sabíamos. 1/36 avos, que é do roxo, 4 nonos, que é o verde, e 1 nono, que é o vermelho.
Aí, o que é isso aqui, né, amiguinhos? É a soma de frações com denominadores diferentes. Você já sabe fazer isso, né? N inicia entre 36 e 9, dá 36. 36 dividido por 1 é 36. 36 vezes 1 dá 36 aqui. 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 1 dá... Gente, aqui vocês sabem fazer. Então, o resultado daqui é 5 dozeavos. Tudo bem? Qual é a medida dos lados do quadrado ABCD? Então, simplesmente que o perímetro do quadrado é igual a 240 metros. Então, logo a medida tem que ser 240 dividido pelos 4 lados. Olha aqui, ó. Não tem erro, né? Quadrado, 4 lados. Sim. Vamos lá. E qual é a área de cada lote? Do roxo, do vermelho e do azul. Como que eu faço para encontrar o percentual disso? A metragem. Então, lembra quando aquela preposição da matemática lá que nós aprendemos lá no sétimo ano, o D? Então, o nono D, 3.600 metros quadrados. Porque, ó, como a medida dos lados do quadrado é 60 metros, né? Não era isso que nós estávamos falando? Então, a gente vai entender que é 60 metros, né? De um quadrado. E o quadrado não é lado vezes lado? Ou seja, 60 vezes 60. 3.600 metros quadrados. Por isso que eu vou fazer um nono desse 3.600. Depois eu vou fazer 1/36 desse 3.600. 4 nonos vezes 3.600. E por último, 5 dozeavos que nós encontramos lá em cima, por 3.600. E vem as respectivas respostas. Anota aí, tenho certeza que vocês acertaram. Tenho certeza. Quarta questão, essa tá feia, hein? Então tem 1/3 mais a raiz de 0,74 dividido nos parênteses, que isso é importante, 0,7 menos a raiz de 36 centésimos, tudo isso ao quadrado. Olha aqui a resolução, pessoinhas. Vamos perceber uma coisinha? O que está aqui fora não resolveu nada. E aí, quando chegou aqui dentro dos parênteses, aí foi tomado um certo cuidado, né? O que começou a ser feito aqui, ó? Esse cara, 0,64, ele já foi transformado em 64 centésimos, não é isso? E a mesma coisa que o 0,7 foi transformado em 7 décimos. E foi tirada a raiz de 36 e a raiz de 100, que é 6 décimos. Olha aqui. Tudo bem? Bom, lembrando que esse parênteses está elevado ao quadrado. Continuando aqui na linha de baixo. Olha lá. 1/3 mais 8 oitavos. Por que 8 décimos? Da onde vem esse 8 décimos? Raiz de 64 e a raiz de 100 está aqui. Divididos, porque como que foi feito aqui, ó? Eu posso fazer simplesmente 7 menos 6. Isso vai dar 1. E aqui, como os denominadores são iguais, é 10, né? E isso é ao quadrado. Isso vai dar 1 centésimo, né? Então, aqui, ó, nessa operação aqui, eu não posso fazer primeiro 1/3 mais 8 décimos. Por quê? A prioridade não é ela. A prioridade é a divisão primeiro. Então, nós vamos primeiro dividir ou multiplicar, se tivesse, e depois adicionar ou subtrair. Então, como que é a regra de frações mesmo na divisão? Conserva a primeira, inverte a operação e muda e faz a multiplicação e inverte a segunda. Olha o que aconteceu aqui. E muito especificamente, na hora que nós fizemos isso, ele fez aquela regra de cancelamento. Eita, sexto ano, hein? É isso aí, gente. Olha que resolução. Isso vai dar 241 terços. Estava um pouquinho difícil, mas dá para chegar lá, tá? E aí nós entramos na raiz quadrada exatas, e lembrando, só para vocês deixar muito claro, que toda essa explicação dessas aulas, dessas raízes, está naquela primeira aula, antes do recesso, que foi tudo explicado. E nós fizemos, eu passei essas páginas para que seja feito em casa. É por isso que está sendo feita a correção. Tudo bem? Então, aqui nas páginas 61, está falando um pouco sobre as raízes exatas. Então, o que é isso exatamente, né, pessoas? Ele quer exatamente tirar a raiz de 441, mas não tem raiz. Por meio de decomposição. O que significa essa palavra para vocês, pessoas? Decomposição. Decomposição é abrir, é decompor. Imagina uma flor fechada, eu vou decompor a flor. Na hora que eu decompor a flor se abre. Isso é decompor.
Então, imagina só o que é ter que compor um número. O número vai se abrir. Eu vou quebrá-lo em várias partes. E é isso que nós estamos fazendo aqui com 441, por exemplo. E isso é um MMC, que você já conhece. 441 dividido por 3, 147 dividido por 3, 49 dividido por 7, 7. Então, nós temos 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. É quadrado perfeito, pois os expoentes dos fatores são pares. Por quê? Repare que tanto o 3 quanto o 7, ele se repetiu, fizeram parzinho. E quando ele faz parzinho, nós dizemos que são quadrados perfeitos. Anota isso aí, hein? Isso é importante. Olha o exemplo B, 350. Vamos decompor ele. 350 por 2, 175 por 5, 35 por 5 e 7. O que aconteceu aqui? Percebam, somente o 5 repetiu, fez parzinho. O 2 e o 7, não. Portanto, não é quadrado perfeito. Tá entendendo? É isso aí. Vamos olhar aqui o exemplo C e o D. 784. É a mesma situação. Dividido por 2, por 2, por 2. Reparem, foi feito vários parzinhos. Tem 4 parzinhos de 2, não é isso? E um parzinho. 2 parzinhos, né? Então, já que ele foi feito parzinho, que é 2 elevado na quarta e 7 elevado ao quadrado, é quadrado perfeito. Olha o 258. Reparem, não é quadrado perfeito. Só de olho dá para bater já saber que não vai dar certo. Olha o 324 aqui, amiguinhos. E aí? É quadrado perfeito porque fez parzinhos aqui, ó. Tanto o 3 quanto o 2. O 2025 também é quadrado perfeito porque foi feito os parzinhos, tanto do 5 quanto do 3. Tudo bem, gente? Fácil, né? Então, toda vez que a gente está entendendo sobre o que é raiz exata, só para voltar aqui, para lembrar qual é o assunto que nós estamos falando. Então, nós estamos falando aqui exatamente sobre raiz quadrada exata. Tudo bem? Então, nós estamos falando de quando ele é quadrado perfeito e quando ele não é um quadrado perfeito. Vamos continuar aqui no exercício 2. Escreva os números a seguir na forma fatorada. Então, você vai fazer isso com 90, com 1800, com 250, 125 e aí por diante. Eis as respectivas respostas. Se não der tempo de você copiar, é por isso que a videoaula tem essa vantagem. Dá uma pausa no vídeo, copia aí, verifique se você acertou e dá um joinha aí, por favor, vai. Determina as raízes quadradas dos números a seguir utilizando a fatoração dos números primos. Ô, oitavo ano, o que é número primo mesmo? Tem número primo par? Lógico que tem, né? E qual é? São mais de um? Sim, é o número 2, né? É o único número primo par. O número primo par é aquele que é divisível por um e por ele mesmo, somente. Ou seja, o 2 ele só é divisível por um ou por ele mesmo. O 3 é divisível por um ou por ele mesmo, é primo. O 4 é divisível por 2, é divisível por 4 e é divisível por um. Portanto, ele não é primo. Entenderam? Só para lembrar? E é isso. Então, eles pegaram aqui umas raízes de 676, deu 26. Aí eu tenho que fatorar, fazer aquele processo todo bonitinho que nós fizemos lá. O raiz de 400, 10.000 e aí por diante. E o último assunto, só para finalizar nossa aula, raiz quadrada não exata. E eu falei isso na última videoaula também. Aliás, desculpe, penúltima. E aí nós tratamos um pouco nesse assunto. O que é as raízes não exatas? É aqueles números decimais não quebrados. E aqui eu trago um exemplo bem específico, muito interessante. 6,1. E a gente sabe que a gente pode transformar ele em uma fração, né? Então, 6,1 é 61 décimos. Eu vou levar ele ao quadrado, porque a gente está falando de raiz. Tudo bem? Essa é a jogada. Então, 61 décimos ao quadrado. Então, 61 ao quadrado, ou seja, 61 vezes 61. 3.721. Anotava aí? 10 vezes 10, 100. Portanto, 3.721 dividido, porque lembra que uma fração é divisão.
dividido por 100, 37,21. Aqui a mesma coisa, 19 décimos ao quadrado, ou seja, 19 vezes 19, 361, ou seja, 3,61. E assim a mesma coisa para... Pessoas, tomem muito cuidado com o enunciado, sempre estou chamando atenção, porque ó, ele fala assim, ó, cada número decimal a seguir representa a medida de cada lado do quadrado. Aí ele fala assim, ó, calcule a área do respectivo quadrado utilizando a representação fracionária. Então, quando ele te faz esse tipo de pergunta, quando for estudar, tem que se atentar às perguntas, tá, amiguinhos? E aí, na letra D, E, F, G, a gente só seguiu as mesmas características. Tudo bem? Beleza? Joinha. Bom, aqui essa questão 2, para ser utilizada a calculadora, ele vai trazer uma ideia do pessoal aqui na academia, na esteira, né? Então, é a queima de calorias. Isso eu não manjo disso. Você sabe que eu não sou muito bom desse tipo de coisa. Então, o percentual de gordura é igual, simplesmente é a circunferência do quadril, vezes 1000, dividido pela altura, vezes a raiz da altura, menos 18. E aí ele traz toda essa fórmula para fazer justamente o quê? Olha só, vamos para a resposta. Ele vem aqui, ó, a porcentagem da gordura. Ele trouxe aqui 100 vezes 1000, você vai só acrescentar esses zeros, né? E 168 vezes raiz de 168. E aí dá para você fazer a raiz de 168. E é por isso que o exercício está pedindo para você usar a calculadora, porque os números iam ficar muito grandes. Tudo bem? E aí você tem que chegar nesses números aqui, ó, bem grandinhos, para chegar no 27,92. Sem a calculadora ia dar muito trabalho, mas eu sei que vocês têm capacidade para fazer isso. Tudo bem? Bom, eu não sei se vai dar tempo, nosso tempo já está estourando. Eu paro por aqui, eu vou parar na página 65. Em um outro momento, nós vamos dar continuidade na nossa aula, na nossa correção, para finalizar, porque eu tenho que chegar até a página 70 e alguma coisa, eu não me lembro agora, mas não tem problema. Se não entender alguma coisa, anote suas dúvidas para tirar suas dúvidas comigo depois. Lembre-se que a gente tem no momento da nossa live, e para vocês, a gente ter a nossa conversa. Se gostou, dá um like. Se não gostou, converse com o professor. E é um prazer, mesmo à distância. Espero que estejam bem. Espero que esse momento passe logo e que a gente volte logo, logo para todo mundo para casa. Tudo bem? É o que eu desejo para vocês. Beijo no coração de vocês. Até mais.